Estamos iniciando mais um programa Diálogos no Espaço Democrático, que é a Fundação para Estudos e Formação Política do Partido Social Democrático, o PSD. Hoje nós vamos conversar sobre um vasto segmento social que aqui no Espaço Democrático nós costumamos chamar de batalhadores do Brasil. É uma expressão que foi criada pelo ex-presidente da Fundação, Guilherme Afif. São aqueles milhões de trabalhadores informais e microempreendedores individuais que não têm, por exemplo, seguro-desemprego. E nesta pandemia do Covid-19 se viram, de repente, sem trabalho nem renda, numa situação bastante complicada. Recentemente chamou nossa atenção um artigo do economista José Roberto Afonso, intitulado Isolamentos, Seguro-Destrabalho e Empreendedorismo Social, que trata exatamente desse problema. E ele é o nosso entrevistado de hoje. José Roberto Afonso, bem-vindo. Ele está em Portugal hoje, onde cursa o pós-doutorado no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. José Roberto Afonso tem graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Católica de Santos, tem mestrado em Economia da Indústria e da Tecnologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Estadual de Campinas. Ele é consultor independente e, em sua carreira profissional, já atuou no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e foi assessor técnico especial do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e da Assembleia Nacional Constituinte. Atualmente, José Roberto Afonso é professor do programa de doutorado do Instituto de Direito Público, IDP, de Brasília. Professor José Roberto Afonso, obrigado por atender ao nosso convite. Eu agradeço também pela participação dos economistas Luiz Alberto Machado e Roberto Macedo aqui conosco. A minha primeira questão, professor, é sobre esse aspecto da pandemia que pode abrir os olhos, não é, do Brasil para essa insegurança dessa legião de trabalhadores que não tem qualquer tipo de proteção. É possível mudar essa realidade? Sérgio, grato pelo convite. É sempre uma oportunidade estar aqui com o Luiz Alberto e reencontrar o professor Macedo, a quem eu devo muito aí da minha carreira, né? Acadêmica. Inclusive, quando você estava citando, eu me lembro bem de quando estava em Santos e o professor me estimulou a fazer o mestrado e estamos aqui de novo, né, professor? Não vou dizer há quanto tempo que foi isso. Bom, esta questão desses trabalhadores independentes, na minha opinião pessoal, eles já estavam à margem do chamado estado de bem-estar social, né, que tinha sido montado lá na década de 40, que está baseado em emprego com carteira assinada e em salário, né, que os empregadores e empregados contribuem para a previdência social, e daí você tem todo um aparato, seja para lhe atender em momentos de perda temporária de renda, como agora, né, que seria o seguro-desemprego, né, de quem tinha emprego, ou um auxílio-doença, e quando se aposentasse, e depois, quando chegasse à terceira idade, acesso à aposentadoria. Muito bem, muitos dos trabalhadores não têm emprego, por duas razões, sobretudo no caso brasileiro, acho que mais até do que no resto do mundo. Os empregadores passaram, de anos para cá, a preferir contratar os trabalhadores sem carteira assinada, e sim como autônomos, como microempreendedores individuais, ou mesmo como firmas, né? Como pessoas jurídicas. O chamado nome aí, pejotização, que pessoalmente eu não gosto muito, porque dá a ideia que é um empregado que quer virar trabalhador independente. Mas, nesse caso, brasileiro, que a gente já vem há algum tempo, é o empregador que não quer o contratar como carteira assinada. Agora, há uma tendência mundial mais recente, sobretudo entre os mais jovens, aí, até do pessoal de renda mais qualificada, que prefere trabalhar sem vínculo empregatício. Muito bem. Este contingente é expressivo, né? Hoje, na economia brasileira, a gente tem 30% dos trabalhadores ocupados são donos dos seus próprios negócios, contra 37% com carteira assinada. Esses 30% já não tinham proteção social,
E o coronavírus vem expor, escancarar este fato. E por isso que eu tenho dito que o isolamento social já existia, o isolamento até econômico, estava um pouco à margem, né, dessa economia, até tinham, participavam, mas muitos deles de uma forma marginal. E a exigência, né, da quarentena, a interrupção drástica do trabalho e da renda, deixa claro que eles não tinham proteção nenhuma, a não ser ficar queimando suas próprias poupanças. Nós precisamos encontrar uma nova solução, não apenas para o enfrentamento imediato, né, do coronavírus, mas, sobretudo, para esse problema estrutural que, ao meu ver, já estava posto na sociedade brasileira e no resto do mundo. Ok. Nós vamos começar a sequência de perguntas pelo professor Roberto Macedo. Professor, a palavra é sua. Zé Roberto, é um prazer aqui estar falando com você. Você, de fato, você disse que eu tive influência na sua carreira, mas a gente também acompanha os alunos, né? É como a gente se investisse em ações. Alguns você seleciona aí para acompanhar com a forma mais atenta. E você, usando o vocabulário aí do mercado de ações, é um daqueles que se tornou uma blue chip, né? Uma ação de grande destaque aí no mercado dos economistas. Mas cumprimento você pela carreira e você está se aproximando um pouco dos temas que eu sempre tratei, mercado de trabalho. E eu gostei muito desse termo que você inventou, né? O seguro desse trabalho, para se tornar um seguro mais de caráter geral e que vai além daquele do seguro-desemprego usual que pega o pessoal do mercado formal, e nós, de fato, precisamos cuidar desse pessoal aí do informal, em particular aí do mais baixa renda, né? Agora, todas essas coisas têm uma dificuldade de operacionalização, né? Eu pergunto a você, como é que seria selecionado esse pessoal, certo? Como é que teria que provar que ele estava trabalhando e deixou de trabalhar? E depois, quanto duraria o seguro desse trabalho? E que condições, que restrições deveriam ser feitas para muita gente não estar passando? Opa, chegou o seguro desse trabalho, eu vou pegar carona nisso. E uma questão paralela é o seguinte, no contexto aí do pessoal que vai receber apoio, você falou do empreendedorismo social. Eu sou muito a favor, porque desde muito tempo eu acompanho essa coisa aí da renda mínima, que inclusive quando eu estava no governo, o senador Eduardo Suplicy foi lá pedir apoio para isso. E teve uma reunião aqui na USP em que apareceu um filósofo belga, cuja não me lembro o nome, mas disse o seguinte, olha, antigamente as pessoas tinham acesso à natureza, colhiam os frutos da natureza. Depois, quando fecharam a natureza com a propriedade privada, né, o pessoal que fica fora, ele tem direito aí a um tipo de se dá um jeito de arranjar emprego ou uma forma de manutenção para eles, porque eles não têm mais aí como chegar aos frutos da natureza. Mas uma coisa que deve ter é a contrapartida. Todo mundo tem que trabalhar, certo? Eu sou daqueles que acham que você tem que dar um benefício, como no caso do Bolsa Família, que exige que as mães cuidem da educação das crianças, mas desse trabalho, eu acho também que devia ter esse empreendedorismo social, do qual você falou. Agora, não sei se esse empreendedorismo social seria uma alternativa, um complemento para a questão do seguro desse trabalho. Vamos lá, professora. Eu acho que, primeiro, todos esses trabalhadores que nós estamos comentando aqui eram formais, né? Ou como com registro de autônomo, nesse caso até contribuía para a Previdência, né? Ou com registro de MEI, né? De microempreendedor, ou com pessoa jurídica. O que o governo precisa, antes de tudo, e já devia ter feito isso há muito tempo, é criar um cadastro único, 2 cidadãos, né? E junto do cadastro único, 2 trabalhadores, seja ele com ou sem carteira assinada, integrando toda essa massa de informações que estão disponíveis entre diferentes órgãos. Agora você está tendo que fazer isso às pressas por conta do auxílio emergencial que está sendo pago pela COVID, por conta
né, da Covid. Certamente esse é o ponto de partida e eu acho que caberia ali distinguir o que é benefício ou quem precisa receber um benefício assistencial, no sentido de que este não trabalhava ou não tem condições de trabalhar, daqueles que trabalhavam e, sobretudo, que querem voltar a trabalhar, né? E, como tal, desenhar um programa de treinamento, de requalificação de mão de obra. Na verdade, isso tudo a gente já tem expertise do FAT, né, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, cujo nome é até correto, que chama-se ao trabalhador, embora ele só beneficie o Fundo de Amparo ao empregado ou ao ex-empregado, no caso do seguro-desemprego. Este fundo, que tinha sido desenhado para fazer as duas coisas, prevenir o desemprego e pagar o benefício, na verdade virou 99% só benefício, né? Mas já tem uma estrutura preparada e eu acho que ela tem que ser reforçada e ter uma estratégia conjunta com o Sistema S, desde o SENAC, o SENAI, o SEBRAE, fora, sobretudo, as universidades, as redes e o ensino profissionalizante de segundo grau, para preparar os trabalhadores e readaptá-los, não apenas, né, colocá-los no mercado de trabalho, mas colocá-los para um novo mercado de trabalho que vai nascer da Covid, né? Sei lá, eu costumo dar um exemplo, até porque foi um caso próximo, um amigo procurou que era barbeiro, né? Não posso atender ninguém, perdi minha renda. Como é que eu vou voltar a ser? Posso voltar a ser barbeiro? Quer dizer, esta pergunta tem que ser respondida, seja com uma orientação profissional e médica, né? Epidemiológica. Olha, você usa máscara, né? A gente já sabe um pouco óbvio, você coloca seu paciente com máscara, você vai fazer alguma higienização, né, do seu instrumento de trabalho, em suma, o que dá, o que não dá para fazer nessa profissão, e pode ser até que você diga, olha, não vai dar para você seguir nisso, né, caminho para outras. Várias outras profissões, aliás, esse exemplo é pertinente, né? Um tempo atrás eu estava olhando a estatística do MEI, o maior contingente de MEI no Brasil era de quem trabalhava, eram dois em torno da indústria, vamos chamar de beleza, o maior contingente era esteticistas e o segundo maior contingente era vendedores de produtos, né, de perfumaria, de cosméticos. Bem, esse pessoal trabalhava basicamente com o quê? Com catálogo, com o contato físico, né, a visita, tirava o pedido, depois o produto era enviado, né, pelo correio para quem comprou. Muito bem, este trabalho pode ser feito hoje via redes sociais. Quem procurava os seus amigos pessoalmente vai procurar seus amigos nas diferentes redes sociais, que a gente nem precisa dar o nome, e pode daí tirar a venda. Para isso, inclusive, o próprio dono do produto, né, de beleza, acho que também tem que ter esse interesse de fazer esse retreinamento. Então, a gente tem que fazer uma readaptação aos novos tempos e, eventualmente, inclusive, mudança profissional. Isso já era necessário por conta da automação, né? que independente do coronavírus, que já vinha destruindo postos de trabalho, certamente aumentar ainda essa destruição, né? Tem estudos de consultoria falando em perda de pelo menos 14% ou mais dos postos de trabalho. E imagina agora, porque como muito bem foi colocado esses dias, alguém disse o seguinte: robô não pega vírus. Então, mais do que nunca, eu quero robô e não quero trabalhador. Então, o desafio do trabalho se torna muito maior. Para isso, precisa de requalificação, de treinamento, mobilizar, integrar a política pública de trabalho com a de educação, com a de assistência, né, migrar de assistência social para a trabalhista. E, por último, que eu queria me estender, mas como o professor tocou no ponto, acho que nem sempre a gente vai conseguir arrumar emprego ou trabalho, vamos dizer assim, né, na indústria, na agricultura, nos serviços clássicos. E daí que tem surgido muito essa figura de empreendedorismo, né, que tem sido falado muito social,
principalmente aqui na Europa, que não é voluntariado, né? Voluntariado até é um trabalho, às vezes com carteira assinada, mas a ideia de empreendedorismo está muito associada, fica um pouco mais próximo das figuras até de cooperativas que funcionam no Brasil, desde cooperativa de médico até cooperativa de catador de latinha, né? É um empreendedorismo. Em que sentido? Que social, porque você consegue arrumar uma colocação e uma renda, né, para aquela população, e empreendedorismo econômico, porque ele vende a latinha. Quer dizer, aquilo não é feito no sentido que eu vou ter uma atividade que é uma doação, não. É uma atividade capitalista, né, e que tem que buscar um resultado. E em torno disso, eu acho que assim, muita coisa a gente pode organizar, agora, inclusive, na saída, por exemplo, muito nesse contingente que vai estar recebendo auxílio emergencial, certamente tem muitos cozinheiros que, inclusive, perderam empregos em restaurantes, em bares. Vai levar um tempo para você recompor isso. Você poderia estar contratando esse pessoal para reforçar a elaboração e distribuição de merenda, não apenas escolar, usar as escolas para dar merenda para os estudantes, mas também distribuir refeições, né, para a população que não precisa, e usar na elaboração dessa merenda cozinheiros que fossem remunerados, daqui não com carteira assinada, mas que trabalhassem por horas por semana, mas ganhassem ali uma remuneração. Em suma, acho que há um enorme potencial para se buscar, né, trabalhos que tenham uma finalidade um pouco, né, capitalista, ainda que não estejam necessariamente vinculados à empresa e sem carteira assinada. Minha opinião é que a emprego deixou de ser um sinônimo de trabalho, as duas coisas já estavam caminhando em separado e o coronavírus vai acelerar esse descolamento. Muito dos empregados que perderam emprego nessa crise vão repetir o mesmo trajeto que aconteceu em 2000, depois de 2014 e 2015. Não vão voltar a ter emprego, mas podem sim voltar a conseguir ter trabalho. Por isso que a gente precisa construir políticas públicas e todo um aparato voltado para esse novo mercado de trabalho, novas relações trabalhistas. Ok, agora vamos ao professor Luiz Alberto Machado. Sua vez, Machado. Ok. Zé, em primeiro lugar, parabéns pelo boletim que você tem distribuído aí, excepcional. Eu tenho feito a redistribuição do mesmo aqui para uma série de entidades e muita gente elogia. Já que o Roberto destacou, ele juntou na mesma pergunta 4, eu vou avançar. Você tem destacado a questão do empreendedorismo social, e agora mesmo na sua resposta, mas não como mera filantropia, mas como uma visão capitalista. Eu realizo toda terça e quinta uma live, e normalmente na terça sozinho, na quinta com um convidado, e na semana passada eu falei com o Rodrigo Piponzi, que é da editora Amol, que faz um trabalho excepcional de empreendedorismo social. Ele é filho dos donos lá da Droga Raia, mas ele, na faculdade, ele tomou a decisão de que ele não ia assumir as empresas da família e faz uma atividade de empreendedorismo social através de publicações que são vendidas em várias entidades de varejo. E ele já atingiu números assim estratosféricos e tem ajudado uma série de empresas, uma série de comunidades, uma série de, enfim, grupos específicos que precisam desse tipo de coisa. Muito bem. Essa visão de empreendedorismo social, mesmo como uma visão capitalista, se enquadra no que a gente chama de terceiro setor. E durante muito tempo, a imagem do terceiro setor foi muito criticada no Brasil. Eu acho que ultimamente vem mudando. Acho que houve uma profissionalização do setor, acho que mudaram as práticas de governança. Eu queria te fazer uma pergunta. Você sente isso também? Isso acontece também em outros lugares? Você hoje vive em Portugal. O empreendedorismo social está ganhando espaço e visto como uma coisa séria e importante e não como uma coisa meio picareta, que foi a imagem de muitas ONGs, muitas entidades do terceiro setor, que vigorou durante muito tempo? Sim, eu acho que vem crescendo muito,
por tudo que a gente tem lido, acompanhado. E, de novo, volto, vai ser uma válvula de escape para lidar, né, com a perda, né, de emprego imediata por conta do coronavírus e a perda de emprego futura por conta da automação. A própria questão da profissionalização das ONGs em si é uma fonte de geração de emprego, como você está bem colocando, Luiz. Precisa organizar, precisa ter contabilidade. Hoje em dia, você vê, que eu dou aula na Faculdade de Direito, você tem toda uma carreira em direito de advogados, de escritórios especializados para atender esse setor, que exige, tem suas peculiaridades, né, suas particularidades. A organização administrativa, quer dizer, eu acho que assim, no passado, o terceiro setor acabava se confundindo até um pouco, no caso brasileiro, com o futebol, né? A gente não resiste, esse é o país do futebol, e que era assim, não, importa o que eu jogo e não preciso, né, me organizar, não preciso prestar contas, e eu acho que isso está mudando. E esta mudança, essa profissionalização já é um caminho para isso. O empreendedorismo social, alguns chamam aqui de inovação social, e no caso em particular de Portugal, como você colocou, há uma política pública, inclusive oficial, né, do governo, tem uma estrutura voltada especificamente para isso, seja para conciliar ações, vamos chamar fundo perdido, que envolveria treinamento, envolveria, sobretudo, aí sim buscar apoio de empresas, na forma, né, de doação para compartilhar, mas em muitos casos também com financiamento. Aliás, todos os projetos que são apoiados são projetos, precisa organizar. E uma coisa que eu vejo aqui em Portugal e que eu acho interessante, inclusive, os Estados Unidos, o Canadá e me parece que a Inglaterra estão repetindo no apoio emergencial no emprego, é muito a filosofia do ex post. Você entrega o resultado e recebe depois. Então, assim, olha, parte do que você vai fazer tem um financiamento. O financiamento, taxa de juros reduzida, mas se você cumprir as metas, essa taxa de juros pode ser mais reduzida ainda. Pode até ter até uma moratória e ser dispensado. Nos Estados Unidos, muitos dos empréstimos que estão sendo dados para microempresa, né, agora, na questão da vinculação a tentativa de manutenção de empregos, esse tem uma avaliação ex post e tem um rebate na taxa de juros se você não demitiu, se você não reduziu a folha salarial. Em suma, tem N alternativas que nós vamos precisar construir e eu acho que podem ser adaptadas ao Brasil, ainda mais onde que você não tenha dúvida que há muito que se fazer em torno de serviços públicos e que não necessariamente precisam estarem sendo prestados apenas pela administração pública, né, diretamente. Aliás, essa figura de cooperativismo já vem sendo usada muito em saúde, vem sendo usada, inclusive, na administração penitenciária. É uma forma de parceria público-privada. Tanto pode ser uma parceria que envolva empresas, como uma parceria que pode estar envolvendo o terceiro setor, como o Luiz coloca. E acho que cabe, sim, ao governo dar condições para profissionalizar e dar estímulos para a profissionalização, criando, inclusive, concursos, licitação. Olha, quem apresenta melhor projeto, quem apresenta melhor desempenho, tem um apoio, inclusive financeiro, diferenciado. Pelo que o professor fala, fica claro que há um campo imenso aberto aí de transformações, não só no mundo do trabalho, né? Nas nossas vidas todas. Depois disso, muita gente costuma dizer, de vez em quando eu ouço alguém dizer, o Brasil não muda, porque aqui nunca houve nenhuma guerra. Muito bem, o coronavírus acaba de declarar uma guerra a todos nós e as mudanças serão realmente muito complexas. Professor Macedo, sua pergunta dessa vez. Zé Roberto, é o seguinte, nessa questão assim de apoio ao pessoal necessitado, tem uma ideia mais geral que
vai além deles, você sabe muito bem que é a renda mínima, né? Ou renda básica, como se chama em alguns lugares. Eu acompanho isso há 30 anos, desde que o Suplicy lançou essa ideia aqui no Brasil, e sempre fui meio cético a respeito da viabilidade dessa ideia, certo? Em particular, eu acho que ela não deve ser universal, é só para a gente que precisa. Mas mesmo em caráter universal, eu notei agora, de uns tempos para cá, principalmente por causa da questão do desemprego ou desse trabalho, já usando o seu jargão aí, ligado à questão tecnológica, você nota que a discussão sobre o assunto aumentou muito, inclusive na famosa Universidade de Stanford, foi criado aí, como eu disse na mensagem que eu mandei por Rondinho, um laboratório de renda básica, sabe? E eu queria saber a sua opinião sobre essa renda básica, se ela tem chance aqui no Brasil, se ou mesmo lá fora, se vai progredir em face desses problemas, em dos quais até você e outros que você inclusive mencionou. Qual é a sua opinião? Macedo, bom, minha opinião, eu acho que a gente, acima de tudo, a gente tem que estar aberto à discussão. Como você bem disse, essa era uma proposta antiga que estava deixada de lado, só que diante dessa destruição de emprego que vem pela automação e, sobretudo, a desmontagem do estado do bem-estar social que estava baseado, né, em emprego e salário, cada vez mais universidades e órgãos públicos vêm discutindo, buscando soluções. Eu vejo a questão da renda mínima como uma das soluções, mas não a única. Eu acho que a única certeza que a gente tem, né, é assim, nós não vamos voltar para o passado, nós vamos voltar para o novo mundo e, como você bem colocou, o Rondino também colocou, vamos construir novos paradigmas da sociedade, né, da economia depois do coronavírus. E vamos ter que construir isso muito rápido, né, nesse sentido que é a guerra. Eu continuo de uma filosofia assim, meu primeiro pensamento, e eu estou aberto ao debate, era separar o que é assistencial do que é trabalho. Separar aquele cidadão, aquele brasileiro que, por N razões, né, não tem condições de voltar a trabalhar e precisa ter um benefício para a sobrevivência, do outro que tem sim, perdeu a renda, perdeu a forma de renda, mas ou tem já uma formação, né, já tem uma experiência profissional que permite ele voltar ao trabalho, ainda que de uma forma diferente, na mesma profissão ou profissões correlatas, ou até ser retreinado. Por isso que eu até tinha colocado essa figura, usado do seguro de trabalho, como você pagar um rendimento que é temporário e esteja vinculado à ideia de trabalho, no sentido de que, durante esse período, ele tem que estar fazendo, deve-se exigir que ele esteja fazendo cursos para melhorar, né, a sua condição de voltar ao mercado de trabalho. Nós temos que construir paradigmas, é lógico, precisa oferecer cursos, né? Ele não tem que comprar no setor privado, cabe ao Estado oferecer, pode e deve contratar no setor privado, pode fazer isso em parceria com empresas, com as entidades patronais, como a gente já falou, no caso do Sistema S e várias outras possibilidades, mas insisto, assim, este trabalhador, para mim, tem que dar condições a ele de voltar a trabalhar e não relegá-lo, vamos dizer, à renda básica, no sentido de que, olha, não tem alternativa e você vai receber o que, na verdade, a gente já tem, que é o Bolsa Família, né, que já compreende um conjunto muito grande de brasileiros e que, nesse caso, que vivem na pobreza e que não conseguem sair por várias razões, né? Inclusive, entre elas, por exemplo, o caso da mãe que vive sozinha com várias crianças. Como é que você vai exigir que se você não oferece creche pública, não dá para exigir que essa mãe volte ao trabalho, tendo que cuidar das crianças. Então, separaria. Uma coisa é o benefício assistencial e programas assistenciais, a outra coisa...
A outra questão é ter um benefício trabalhista, por isso que eu estava chamando de seguro de trabalho, associado a você voltar ao mercado do trabalho, se possível com carteira assinada, ótimo, se não, através de outras figuras como o MEI, que aliás a gente podia até ter um microempreendedor social, quer dizer, que seria um MEI mais voltado para a área social, que acho que ajudaria a organizar melhor uma política pública em torno desse assunto. Perfeito. Nós temos mais 6 minutos. Machado, a sua vez, uma pergunta, por favor, rápida, para uma resposta do professor. Muito obrigado. Bem rápida. Zé, eu acho que você tocou num aspecto importante, que é as oportunidades abertas pela crise. Muita gente vem alertando para o perigo de uma situação. Claro, ninguém sabe exatamente o que ia ser isso, mas o Bill Gates fez uma palestra que viralizou, o Harari tem falado muito sobre isso, e eu acho que você tocou num negócio muito importante. E é cobrar das instituições estabelecidas também uma contribuição para a retomada. Muita gente que perdeu emprego, renda, trabalho, enfim, não vai poder voltar fazendo o que fazia. Da mesma forma que a robotização já vinha fazendo isso, a automação já vinha fazendo isso, agora acelerou esse processo. Então, eu queria uma contribuição rápida sua, um comentário rápido sobre que formas de ajuda essas instituições podem fazer para essa retomada. Eu acho que, certamente, acima de tudo, a gente precisa, o poder público, formular política econômica e social consistente, coerente e harmônica, que conciliasse as duas questões, a proteção no momento, né, de guerra e a recuperação e reestruturação econômica e do trabalho. Acho que, inclusive, a universidade tem um papel fundamental a prestar nesse momento. Eu tenho conversado muito com colegas economistas, advogados, contadores, várias áreas. Todo mundo diz, precisamos de ciência, mas vem na cabeça como o cientista aquele de jaleco branco no laboratório olhando o microscópio. Lógico que a gente precisa dele mais do que ninguém, né, para achar um remédio, uma vacina, mas nós somos cientistas e está na hora da ciência econômica, por exemplo, dentre outras, ser usada no maior dos seus vigores para encontrar saída. A saída, na minha opinião, passa, de novo, como você bem colocou, Luiz Roberto, nós já tínhamos desafios sociais e econômicos de produtividade que já estavam postos antes do coronavírus e nós precisamos enfrentar. Geração de emprego, você vê, saúde, nós precisamos melhorar o sistema de saúde pública, o mundo inteiro, né? Porque Corona-19, vamos ter o 20, 21, 22. Precisamos investir mais em saúde, há muito que se fazer sobre saneamento. Essas são áreas que têm um efeito multiplicador importante, seja de geração direta de trabalho, de emprego, quanto de movimentar a economia. E eu acho que são áreas na qual se pode atuar e, de novo, com parceria e com importantes parcerias públicas privadas, não só para empreendimentos de infraestrutura, como também empreendimentos sociais. Perfeito. Professor José Roberto Afonso, foi uma alegria tê-lo aqui conosco, direto de Portugal, para esse diálogo aqui no Espaço Democrático. Agradeço mais uma vez a sua gentileza de nos atender. Agradeço ao Machado, ao professor Machado e ao professor Roberto Macedo, mais uma vez, pela participação, ambos colaboradores do Espaço Democrático, como eu. Nós vamos ficando por aqui em mais esse programa e esperamos contar com você em nosso próximo diálogo no Espaço Democrático. Até lá!